Boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja sempre em cada coração. Vamos de novo mais essa experiência que é a live, de a gente poder expor um pouquinho do Evangelho, conversar um pouco sobre os ensinamentos do Cristo, mas principalmente buscarmos a reflexão do que isso repercute na nossa vida no momento atual. Tá? Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer a nossa oração, rogando a espiritualidade amiga que nos acompanha sempre, que nos envolva de tal forma que possamos ser sensíveis aos seus conselhos, que possamos escutar mesmo a sua voz, que possamos nesse momento elevar nossos pensamentos até o mais alto, até os grandes condutores dos destinos da humanidade, como Ismael, nosso mentor espiritual, que cuida do nosso país, e como Jesus, nosso grande governador planetário, que nesse momento exerce um trabalho fabuloso, embora incompreendido pela maioria de nós, mas isso é normal. Ele sabe o que é melhor para nós. Da mesma forma, elevemos o pensamento, juntamente com Jesus, até nosso Pai Criador, até a fonte eterna da vida, na certeza que jamais Ele nos desampara. E assim, com a prece que Jesus nos ensinou, iniciamos mais esse comentário sobre o Evangelho de Jesus. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja teu nome, que venha teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal e de praticá-lo. Que assim seja, e graças a Deus. Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que também é o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde Mateus começa o Sermão do Monte, mostrando o que ele lembrava, trazendo o que ele presenciou do Sermão do Monte, com a frase: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para ele. No versículo 4, 6 e 10. E no Evangelho segundo o Espiritismo, um dos primeiros capítulos, porque os 4 primeiros capítulos mostram a base do Espiritismo, que é: não se pode ver Deus se não nascer de novo, que o Espiritismo não veio destruir a lei, que... sempre esqueço esses, mas não tem problema. Não vim destruir a lei, não poderá ver o reino dos céus se nascer de novo, há muitas moradas na casa do meu Pai, e eu nunca lembro ele, vou ter que dar uma colada aqui, desculpa. E meu reino não é deste mundo, dizendo que Jesus não é contra o Espiritismo, ao contrário, a gente segue o nosso mestre acima de todas as coisas. Mas voltando ao tema, justiça das aflições. Quando a gente sofre, é difícil estabelecer uma justiça, é difícil entender o motivo do sofrimento. E como que a gente pode encarar esse sofrimento? Como que a gente pode encarar o que a gente passa, o que a gente está vivendo, certo? E ainda estabelecer uma justiça com tudo isso. E aí o Espiritismo vem explicar isso, né? Os nossos bons amigos espirituais vêm trazer essa informação para nós. Através da reflexão de que, principalmente, transliterando, está escrito aqui, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo,
a causa deve ser justa. Se a gente admite que Deus é supremo, infinita bondade, infinita justiça, infinito amor. João afirma no seu evangelho que Deus é amor. Não é que ele tem amor ou que ele é muito amoroso. Ele é o próprio amor. Se Deus é o próprio amor, por que a gente sofre? Tem que ter um motivo para esse sofrimento. Porque Deus também é justo. Deus não é um ser como nós que dá vontade de castigar, sente vontade de pisar nas suas criaturas, ou mesmo tomar partido desse ou daquele, um agrada mais, um agrada menos. Deus não é assim. Porque Deus, ele é supremo. Deus é Pai de todas as humanidades e todos os confins do universo. Não só nossa aqui. Como que a gente pode conceber um Pai perfeito, parcial? Um pai que toma partido desse ou daquele filho? É só imaginar o seguinte, na Terra, nós, seres imperfeitos, achamos injusto um pai gostar mais de um filho do que do outro. Ah, mas o outro desobedece. E você deixa de amar ele porque ele comete erros? Ao contrário. É aquele que mais erra que merece maior cuidado. A partir desse ponto de vista, Deus nos ama e cuida igualmente de nós. Só que ele dá oportunidades diferentes para cada um aprender. E essas oportunidades que Deus nos dá, nós chamamos de aflição, chamamos de dor, chamamos de acontecimentos terríveis, de perrengue. Tudo isso é oportunidade que nós estamos tendo de crescer. E a justiça das aflições consiste em exatamente suportar a prova com coragem e resignação. Um exemplo eu vou dar disso. Me veio o pensamento, eu devia ter mais ou menos uns 6 ou 7 anos de idade. Então assim, o pensamento não é comum, não vem todo dia para mim um pensamento de 6, 7 anos de idade. Mas enfim, eu estava me lembrando do primeiro dia de aula no pré-primário, né, na escolinha. Eu lá pequenininho, com aquele embornar na época do lado, e entrando para a escola. E ao mesmo tempo crianças chorando, gritando que não queriam entrar, que chorava e se agarrava aos pés da mãe, se agarrava às pernas do pai. E eu me lembro de uma particularmente que falava assim, era uma menina loirinha, eu lembro, loirinha de cabelo liso, olha como que a lembrança tá boa. E ela chegava, agarrava o pai e falava: pai, me salva, não me deixa aí, me salva. Porque ela não queria ir para a escola. Quantas crianças não querem ir para a escola no primeiro dia de aula? Por quê? Porque elas têm medo que alguma coisa de ruim aconteça? Não é bem isso. Porque uma criança ela não tem medo de muita coisa. Ao contrário, o medo só é desenvolvido com o passar do tempo. Então, por que ela tem medo? Por que ela chora? Porque ela não quer se separar daquilo que ela está acostumado, da sua segurança, da sua comodidade. É fácil ter um pai, uma mãe todo o tempo cuidando, dando carinho, dando atenção, dando comida, dando roupa quentinha. E de repente você vai ter que se separar desse pai, dessa mãe, do casal, e ir para um ambiente estranho. Fazer sabe lá o que? Enfrentar o desconhecido. Isso causa pânico em muitas crianças, que não estão prontas, não estão aptas a enfrentar o desconhecido. Mas aí eu pergunto, quando a criança chora e grita e fala que não quer ir para a escola, a gente faz o quê? A gente leva ela embora, fala: não, você não está pronto, vou esperar você crescer mais um pouco? Não. O pai e a mãe sabem que chegou a hora de a criança, do filho, ir para a escola, de ele enfrentar o seu primeiro desafio. Então, mesmo chorando, vai levar ele para a escola. Hoje em dia, é mais comum até
levar a criança bem pequena para a creche. Leva porque quer? Não, leva porque precisa. É uma necessidade que se tem. Da mesma forma, o nosso Pai nos coloca diante das provas para que a gente aprenda a crescer, para que a gente aprenda a sair do nosso comodismo e desenvolvermos a nossa fortaleza interior. Então, quando aparece uma prova, com certeza é doloroso. É a mesma coisa chegar na escola. Eu quero saber quem é que ficava feliz em dia de prova, quando mais surpresa. Alguém fica feliz? Não. O maior pânico numa sala de aula é falar prova surpresa. Pronto. É gente que se desespera, é gente que reclama, é gente que chora, é gente que dorme, não quer fazer a prova, dá um jeito de ir embora, enfim. Mas o porquê da prova? O professor está aplicando prova porque ele está com raiva da sala? Porque ele está em perseguição com você? Não. Ao contrário, ele precisa que você passe para a próxima lição. Então ele tem que testar os seus conhecimentos e através desse teste ver se ele precisa mais ou menos voltar naquela lição para poder conseguir um progresso no ensino. É assim durante 8 anos, 9, agora é 9 anos, né? 9 anos, estou com a minha assistente aqui. Agora 9 anos de escola, é assim. Depois mais 3 anos, depois mais 4, 5, 14 anos, dependendo da profissão. E a gente não acha estranho. Aliás, tem gente que acha estranho. Tem gente que não concorda. Há pessoas que desistem. Há pessoas que tentam burlar o sistema. Por isso que existe cola. Colar, passar de ano, o importante é passar de ano, o importante é conseguir a nota, o importante é eu terminar os estudos. Esse é o importante? Ou o importante é o aprendizado? O importante é o que você consegue construir. Não adianta você colar, você passar de ano, os 9 primeiros anos do ensino, como que é fundamental? Fundamental, o ensino médio? Passar os 9 anos do ensino fundamental, não adianta depois passar mais 3 anos do ensino médio. Por quê? Na hora que chega na faculdade, vai ser pedido o seu conhecimento que você aprendeu até ali. E aí você vai apresentar o quê? A cola? Você vai falar, olha, eu passei, mas eu não aprendi isso muito bem. Eu sei muito bem isso de experiência própria. Eu fiz ensino público, aprendi muitas coisas, fui muito esforçado, mas tem coisa que eu não aprendi. E não entrar na faculdade eu realmente sofri por não ter aquele estudo. E lembrei de todas as aulas que o professor era muito legal e em vez de dar matéria ficava batendo papo com a gente. Isso me faz falta hoje. Todas as aulas vagas que eu ficava feliz de, não vai ter aula, vou embora. E hoje me faz falta. Então, hoje, eu, Leandro, com 44 anos, acho que eu tenho. 44. 44 anos, eu falo, me arrependo de ter perdido as aulas no ensino médio. Me arrependo de ter perdido as aulas no ensino fundamental. Me fazem falta hoje, sim. Então, se eu pudesse, eu queria voltar e aprender tudo de novo, para poder estar mais preparado para a vida que eu levo hoje. Isso eu realmente queria. Agora, imagina nós na nossa vida presente. Quantas vezes a gente chega a uma certa idade e dá vontade de voltar atrás e falar, nossa, se eu tivesse esse conhecimento naquela época, eu não estaria fazendo isso hoje. Nossa, demorei tanto para aprender isso e agora eu consigo ver melhor quanta besteira eu fiz lá atrás. Então as provas são coisas boas que nos acontecem. São oportunidades de crescimento, uma oportunidade de aproveitamento. E o aproveitamento e a prova, ela é agradável. Aliás, nunca é agradável. A prova só é agradável para um tipo de pessoa. Aquela que estudou. Aquela que está pronta. Para quem está pronto para a prova não assusta. Ao contrário, fico feliz de poder mostrar o que eu aprendi. Agora, se a gente não estuda, a prova é um pânico, é assustadora. Pois bem, hoje estamos vivendo uma das maiores provas que todo o planeta
está passando junto. E nessa maior prova que o planeta está passando junto, ninguém vai ter privilégio. Não tem mais como escapar, não adianta falar que é amigo do professor, não adianta falar que você estudou escola particular, não adianta falar que você é do turno da noite ou da manhã, não interessa. A prova é para todo mundo, de uma maneira igual e irrestrita. É a prova da vida e da fé. A prova que mostra o quanto a gente aprendeu dos ensinamentos do Cristo. Essa realmente é uma prova difícil. Difícil por quê? Porque há 2000 anos a gente tem levado todo esse estudo à maneira daquele que gosta de cabular a aula. A gente simplesmente não participa da aula, a gente não quer aprender, a gente vai jogar bola, a gente vai para o recreio e não quer aprender a lição. E há 2000 anos a gente vem fugindo da aula. E o que acontece agora? Provão. Um provão para todo mundo, um provão que ninguém vai poder falar que não está pronto para fazer e vai pegar atestado e vai sair. Não tem. É uma prova agora de enfrentamento, uma prova de confiança. Confiança em quem? Em Deus. Naquele que está aplicando a prova. E às vezes a gente se porta igual aquela menininha que eu conheci lá com 8 anos de idade. Pai, me salva, me tira daqui. Me afasta desse mal. Imagina, o que Deus vai falar quando tivermos essa postura? O que, meu filho? Você não está vendo que eu vou estar contigo aplicando a prova? Que eu vou estar contigo dando a prova e te dando suporte para suportar. Suporte para suportar fica redundante, ficou muito redundante. Mas assim, dando força para suportar essa prova. Enquanto você está fazendo a prova, eu não vou te deixar nada faltar de essencial. Porque um fator importante dessa prova é a gente buscar o que é realmente essencial na nossa vida. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vive hoje de que forma? A gente vive hoje no movimento do mundo. A televisão fala compra, a gente vai lá e compra. A televisão fala viaja, a gente vai lá e viaja. A gente vê o Facebook, a gente vê o YouTube, a gente vê, enfim, N formas a gente fala, tenho que viver, eu tenho que aproveitar a vida. E aí de repente acontece uma coisa dessa. Que primeira lei de tudo, ninguém sai de casa. Poxa, aproveitar a vida não é sair de casa? Segunda coisa, comércio fechado, ninguém compra nada. Nossa, mas aproveitar a vida não é comprar? Não é poder gastar o que eu ganhei através do meu trabalho? Terceira prova, para de falar meu. Não somos nada sem a permissão de Deus. Isso é um fator muito importante a ser levado em consideração. Nós estamos vivendo há muito tempo achando que nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Então, se as coisas dão certo, a gente diz que foi a nossa capacidade, que foi o nosso esforço, a nossa desenvoltura. Pois bem, temos o nosso mérito, sim, não devemos nos rebaixar nesse ponto. Porém, sem a permissão de Deus, nada disso ocorre. Então, se Deus permite que sejamos bem-sucedidos, permite que tenhamos coisas materiais, que tenhamos carro, tenhamos 1, 2 carros, carro novo, carro bonito, da cor que eu quero, com os acessórios que eu quero, se Ele permite, devemos ter sempre em mente que ainda estamos sobre a vontade dEle. E nesse momento, vejo muitas pessoas se desesperarem, porque eu não posso trabalhar, como eu vou pagar as minhas contas? Eu não estou falando isso da boca para fora. Eu estou passando a mesma situação. Eu tenho vencimentos, eu tenho comércio. As contas estão vencendo, aluguel está vencendo, está atrasando, vai cair aluguel, vai cair cartão de crédito, prestação do carro. Agora,
em fevereiro comprei uma geladeira e um fogão, tem que pagar a geladeira e o fogão também, certo? Como que eu faço? Nessas horas, quando todo o nosso esforço ainda é pequeno, ainda é insuficiente, é hora de a gente olhar de uma maneira consciente o tamanho que nós temos. Qual é a nossa responsabilidade? Porque Deus, a responsabilidade do Pai é não nos deixar faltar o essencial. E isso pode ter certeza que Ele garante. Agora, e a nossa parte? Qual é a nossa parte? A nossa parte é tentar se encastelar em meio a um monte de coisa que eu vou começar a comprar no supermercado, porque vai faltar e eu não posso ficar sem. A nossa parte é se fechar para o mundo, porque eu não quero pegar essa moléstia e o resto do mundo que se isole, e eu vou me fechar aqui e ninguém nem entra, ninguém sai? Será que essa é a nossa parte? Ou a nossa parte é começar a olhar para aquele que não tem as condições que nós temos, para aquele que não tem como se proteger como nós nos protegemos, e dividir o certo que temos, que para nós é sempre pouco. É sempre pouco. Mas como diz no próprio Evangelho, para nós, o pouco, o essencial que a gente chama, o necessário que a gente classifica, ainda é supérfluo de muitos. Sim, é supérfluo de muitos. O que eu preciso realmente para mim? Deus não vai deixar nada faltar para mim. Agora, se eu quiser mais do que seja essencial para mim, eu vou fazer faltar para alguém. Haja visto que muita gente correu para comprar álcool gel, muita gente correu para comprar álcool 70, e hoje você não acha facilmente nem álcool gel e nem álcool 70. Por quê? Enquanto uns fizeram um estoque para, sei lá, fazer o quê com tanto álcool gel, outros estão sem. Como aconteceu na Austrália. Tantas pessoas correram atrás de papel higiênico, porque com medo de ficar sem. Gente, é Deus que cuida da nossa vida. É Ele que vai determinar o que eu vou ter e o que eu não vou ter. Peguei uma publicação agora à tarde que eu achei muito interessante a respeito da morte do presidente do Santander em Portugal. E que a filha, que ele morreu, eu sei que ele morreu de Covid-19, eu sei que morreu. Se a filha falou isso, eu não consegui confirmar. Mas a frase é de se pensar. Que ele que buscou conseguir dinheiro, conseguir as coisas, morreu pedindo aquilo que é de graça para todo mundo. Morreu com falta de ar. Já parou para pensar? Já parou para pensar que uma doença dessa te faz pedir a única coisa que a gente não vê e que não dá a mínima, porque a gente só sente falta de ar quando falta o fôlego. Se a gente correr, a gente, estou sem ar. Mas mesmo assim a gente é difícil entender que o ar está à nossa volta. Eu acho que está faltando dentro do meu peito, mas eu não ligo pro ar que está à minha volta. Se eu vou encher um balão, no terceiro já tenho falta de ar. Mas eu ainda não estou conseguindo conscientizar o que é o ar. O que é esse elemento que Deus coloca à disposição de todo mundo, certo? E é essencial para a vida na Terra. E aí, de repente, vem uma doença que causa o quê? Falta de ar. Ela não vai te matar por excesso de gordura no sangue. Ela não vai te matar por excesso de açúcar ou de sal. Ela não vai te matar por um câncer. Ela vai te matar por falta de ar. Imagina as pessoas que desencarnam dessa doença. Qual o valor que elas vão dar, para começar, para o ar que elas respiram? No livro Gênesis diz que, diante de grandes calamidades e esses desencarnes em massa, também existe uma conscientização em massa. Porque esses espíritos que desencarnam se tornam mais sensíveis aos aprendizados elevados. E no reencarnar, porque acredita, todo mundo vai voltar.
Não pensa que ninguém está sendo expulso do planeta. Essa parte ainda não chegou. Tá? Deus é de extrema misericórdia e justiça e amor. Se ele é justiça, amor e misericórdia, ninguém vai ser mandado para lugar nenhum sem ter esgotado todas as chances possíveis de se recuperar. Porque se fosse igual à nossa justiça, nós já teríamos despachado 90% da terra porque não prestava. Só nós prestamos. Então o que acontece? Deus vai dar muitas e muitas e muitas oportunidades ainda para aqueles que para nós não tem chance. Ele sabe que tem chance e vai dar novas oportunidades. E as oportunidades são feitas assim, através da dor, através do desencarne trágico, mas também através de um reencarne maravilhoso. As pessoas vão começar a dar valor para as coisas importantes e não botar preço nas coisas valiosas. Porque hoje a nossa sociedade vive dando preço para as coisas. Uma das grandes questões no nosso país por causa da pandemia é como eu vou pagar as coisas. E para quando vai, para que patamar vai os preços. Mas a pandemia chama a gente para ver quais são os verdadeiros valores. O que é realmente importante. Ter dinheiro é melhor do que o sorriso de uma criança? Ter a conta abastecida é melhor do que a gratidão de alguém que é ajudado desinteressadamente? Pensemos nisso. Pensemos nisso e aproveitemos mais essa oportunidade de prova. Nós estamos diante da maior oportunidade que teremos, ou melhor, teremos outras oportunidades até melhor, mas estamos diante de uma grande oportunidade de crescimento. Nunca se falou tanto sobre ajudar os vulneráveis. Eu acho que há 2 anos atrás ninguém nem falava essa palavra vulnerável. E agora a única coisa que se fala é cuidar dos vulneráveis, ajudar os mais vulneráveis. Não estamos mais falando de gente pobre, não estamos mais falando de gente discriminada, não estamos falando de gente com opção sexual A ou B. Nós estamos falando apenas de cuidar de quem é mais vulnerável. E aqueles que são mais vulneráveis merecem, devem ser ajudados por nós. Principalmente nós que vemos em tudo isso uma grande oportunidade. Tá, gente? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Tá? Agradeço ao Alex, a todo mundo que proporcionou esse momento, que me convidou. E haverá outras sim. A gente vai aperfeiçoando. A cada uma que a gente faz um pouquinho melhor. Mas eu desejo do fundo do coração que vocês reflitam sobre as palavras de Jesus e comecem a agradecer a tudo que acontece na nossa vida. Como diz Divaldo, agradecer pelo bem que me ocorre, agradecer pelo mal que não me ocorre e agradecer pelo mal que ainda assim me ocorre, porque tudo colabora para o nosso crescimento espiritual. E uma vez que a gente aprende, a alegria será cada vez maior e a gente vai transformar esse mundo, sim, num lugar de alegria, de paz e de fraternidade. Muito obrigado, gente. Convido a todos para a gente fazer a nossa vibração final e que possamos, assim, depois da vibração, encerrar essa live com todo carinho no mundo. Ao nosso Pai, o nosso Criador, o nosso muito obrigado pela oportunidade de estarmos encarnados num momento tão especial como esse. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, que dirige todo esse processo evolutivo do planeta, que sabe de cada um de nós, que conhece a cada um pelo nome. Ele me conhece, ele te conhece, ele conhece a todos. Sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, mas também sabe do nosso potencial divino que temos de superar as nossas dificuldades. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga que nos envolve e que transforma cada casa, cada lar em um templo de amor. E agradecemos a cada um de vocês por mais essa experiência.
Vibremos por um mundo melhor e que o amor se faça presente hoje e sempre. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Tchau!